Quando se está voando com bons amigos em uma história bem contada, parece que nunca vai acabar. Mas tudo acaba. Sejam bem-vindos, nerds, bem-vindos ao Cofre Nerd. Eu sou Giovanni Zola. Estou aqui para falar sobre Superman e Lois, a série que trouxe mais uma vez o Homem de Aço para as graças daqueles fãs desacreditados da DC após tantos percalços. Chegando então ao fim, algumas 2 semanas atrás, a série com 2 episódios complementares finais se carregam com adrenalina e emoção para que no final nós possamos finalmente dizer adeus a Clark Kent e Lois Lane. Fazendo uma pequena retrospectiva, Lex Luthor agora está armado para destruir o Superman com as suas próprias mãos após o Milton Fine, aquele perito em tecnologia do Lex, hackear e roubar o traje do John Henry Irons. Mas talvez o Lex nem precise disso, porque ele descobre através de algumas gravações do DOD que o apocalipse está nas minas de Smallville. E o plano do Lex nesse 9º episódio penúltimo é soltar o monstro diante de Smallville por vingança, para se vingar da cidade que resolveu se opor contra ele. E já que nós estivemos aqui com vocês durante todas essas 2 temporadas finais aí de Superman e Lois, fazendo episódio por episódio, eu peço que você não massacre os nossos corações e deixe o like nesse vídeo. Viram aqui que eu tô fazendo a última análise, o último vídeo análise de Superman e Lois no nosso cenário oficial do Cofre Nerd, no nosso cenário aqui, ó, no nosso estúdio oficial. Então é tudo por vocês. E para essa retribuição, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like nesse vídeo para que mais pessoas possam vir assistir aqui e saber tudo mais sobre Superman e Lois, principalmente agora que a série acabou. O final, então, ele nos revela muito sobre esses 3 personagens que se conhecem e que a gente conhece há mais de 80 anos, tá bom? E ele traz de volta o clássico que há muitos anos foi perdido e que agora que retornou, parece até uma sensação de novo, parece até uma coisa nova pra gente. Superman, Lois Lane e Lex Luthor. Esses 3 personagens se conhecem muito bem e também participam de uma trama desenvolvida por um roteiro tão genial, pois conhece também eles muito bem, conhece eles melhor do que nós todos e eles mesmos. Esse roteiro só consegue ser perfeito porque ele entende quem são esses 3 personagens base para se contar essa última história de Superman e Lois. E isso é mostrado quando, apesar de toda a sua genialidade, o Lex ele consegue se deixar ser manipulado ali pelas palavras, pelo jogo mental do Superman, quando ele mostra pro Lex que Amanda McCoy, na verdade, o mudou para algo irreconhecível. Algumas análises atrás eu falei para vocês que essa é uma fantasia. Lex Luthor, esse Lex que a gente conhece do Michael Cudlitz, ele se fantasia daquele Lex Luthor que a gente conheceu lá nos quadrinhos, tá bom? Esse Lex está completamente desconfortável nessa armadura, nesse personagem que foi colocado ali naquele terno de 3 peças, etc. Mas quando ele veste o traje do John Henry para ir atrás da sua vingança, é aí que esse Lex Luthor se mostra o verdadeiro Lex. Mas vamos analisar primeiro o Superman. Ele carrega literalmente, metaforicamente, o mundo nas suas costas. O caminho inteiro do Clark dentro dessa temporada é entender que até mesmo o Superman possa ter o seu fim. E que quando isso acontece, outros vão precisar iluminar o caminho como o farol que um dia ele foi. E tudo isso foi muito bem trabalhado desde a sua morte até a sua ressurreição e até a sua aceitação de que os anos da vida estão aí, de que a vida passa, de que tudo é um fim. E ele precisa aceitar os anos, precisa aceitar a idade, precisa aceitar de que uma hora a gente tem que pendurar a capa, de que envelhecer é um processo natural, até mesmo para um kryptoniano, e que abraçá-la pode ser algo muito bonito. Claro que ele precisa entender que esse mundo de agora, da 4ª temporada, não é aquele mesmo mundo que começou na 1ª temporada, onde ele era o Superman sozinho, onde a única pessoa que conhecia a sua identidade era a Lois Lane. Clark precisa entender que, experientes ou não, o mundo precisa dos 2 filhos dele, do Jonathan e do Jordan. E ele também.
Aliás, Superman e Lois, ela faz isso muito bem desde a sua primeira temporada, tá bom? Falar sobre assuntos muito mais profundos e mais complexos, mas com uma roupagem em quadrinhos ali, para que possa ser acessível para qualquer um que assista. Existe uma sutileza bem grande em criticar a manipulação da verdade através de grandes plataformas de mídia, quando a gente olha ali pro confronto entre a Lois Lane, a Amanda McCoy, o Lex Luthor e também um pouquinho do envolvimento do Godfrey. Muitos sempre lembram de como o Superman é a esperança, assim como a gente faz aqui também, mas muitos também esquecem de que a Lois Lane também tem a sua própria representação. Ela representa a verdade acima de tudo, como repórter e como personagem. Já o Lex, ele representa a megalomania, a loucura, a insanidade ao seu máximo. Não existe mais nada humano em Lex Luthor, certamente não o amor. E o ato dele fazer a Amanda McCoy a segunda maior acionista, mas não colocando ela acima dele, mostra que o Lex nunca vai colocar ninguém acima dos seus interesses. Ele pode até considerar a Amanda uma escudeira fiel, alguém que sempre esteve do lado dele, pode até recompensar ela com um pouquinho de dinheiro, mas nunca ela vai ser mais do que ele. O que ela tenta ascender em ser parceira do Lex, isso ele nunca vai permitir. Vai ser sempre ele no topo para conseguir a sua vingança. E esse lado do Lex é muito quadrinho. É muito Lex Luthor criado realmente nos quadrinhos. A humanidade abandonou o Lex na cadeia, onde ele sempre esteve sozinho. E é desse jeito que ele sabe enfrentar as coisas. Mas até antes de ir para a cadeia, lá no sul de Metrópolis. Sozinho é o jeito que ele vai conseguir o que ele quer. E ele sempre vai querer mais. Então, quando o Apocalipse ali, controlado e bombardeado mais uma vez pelo Lex, e agora completamente igual aos quadrinhos, a construção do Apocalipse desde o final da terceira, o visual pelo menos, né, até o final da quarta, ele virando aquele Apocalipse lá dos quadrinhos, com todos os chifres, com toda a expressão, uma pele um pouco mais escura, é muito legal, cara. E o jeito com que o Lex faz isso, né, matando e ressuscitando ele todas as vezes para se tornar mais forte. Bom, Lex agora está jogando o Apocalipse para destruir Smallville e a luta entre Superman e Apocalipse acontece. Já o Jordan e o Jonathan, eles têm que fazer o controle de danos. Eles têm que salvar as pessoas para que não sejam massacradas no meio daquele confronto, tá bom? Enquanto o Jonathan, ele imbui o espírito do pai dele ali como super-herói, o Jordan, ele já tenta a concluir um ciclo. Antes, o garoto que tinha ataques de pânico e que precisava de ajuda para superá-los, agora está na posição de ajudar alguém na mesma situação que ele esteve. Ele ajuda lá a dona do restaurante a poder escapar e também a poder passar por esse ataque de pânico enquanto o Superman e o Apocalipse estão quebrando o pau lá atrás. E isso eu acho um acerto demais para você fazer com esse personagem que estava meio perdido na quarta temporada após o término com a Sarah. A gente encontra realmente o caminho certo pro Jordan, é ele se reconciliar com ele mesmo. Outro ciclo que encerra bem é o ciclo do Apocalipse barra do Bizarro, né? Pois a gente tem que lembrar que o Apocalipse, na verdade, é o Bizarro, né? O clone do Superman lá do mundo bizarro, que veio aqui na Terra e foi manipulado pelo Lex e também um pouquinho pela Ollie Austin. Após o Apocalipse ele ser derrotado pelo Superman com a ajuda da Lana Lang e do John Henry, o Superman, ele leva o Apocalipse morto para o Sol para que ele não possa ressuscitar, já que o Sol amarelo, né? O Sol amarelo, ele dá poder ao nosso Superman, mas como o bizarro, o Apocalipse é o bizarro e o bizarro é o inverso do Superman, o Sol amarelo, na verdade, enfraquece o Apocalipse. Então, ele ia ser destruído, se jogado nesse Sol. A mesma coisa aconteceria se o Superman fosse jogado no Sol vermelho lá de Krypton, tá bom? E nos últimos instantes, ele se lembra do Superman que ele foi, do bizarro, né? Ele lembra da sua Lois Lane, ele lembra de seus filhos e encerra esse ciclo abraçando a morte, aceitando que o seu fim é esse, já que ele não pode mais chegar ao seu mundo e encontrar o amor da sua vida, porque, na verdade, ele mesmo se perdeu, pelo menos um pouco, já que ele vira um monstro, né? E isso reflete muito no Lex também. O Bizarro, ele reconhece que virou um monstro, mas ainda tem um resquício de humanidade. Ele tem um resquício daquele que ele foi antes. Já o Lex, não.
ele abandonou completamente a pessoa que ele foi ou a pessoa que ele poderia ter sido. Porém, mesmo com a derrota do Apocalipse, o Lex não vai parar. Ele tem a armadura de guerra ali do John Henry Irons em mão e ele não consegue quebrar esse ciclo. Aquele mesmo ciclo que foi iniciado, que a gente falou lá no episódio 5, esse ciclo vicioso de vingança. Ele quer destruir a Amanda McCoy agora que traiu ele, está ajudando a Lois Lane, ele quer destruir a Lois, ele quer destruir o Clark, ele quer destruir os garotos e acabar com Smallville, cara. I will kill you right here. Then do it! Time to die, Lois! Ele é um rolo compressor de emoções e fúria que não consegue ser controlado. Porém, o Superman voou até o Sol para levar o bizarro, né, o Apocalipse. E o Sol Amarelo recarrega o nosso Superman. Então, ele consegue ali juntar suas forças, lembrando que esse Superman não está mais no seu auge, já que o coração do Sam Lane nunca vai permitir que ele seja o que ele foi antes da sua morte, né? Mas ele consegue uma recarga ali com aquele Sol, beleza? E ele volta pra lutar contra o Lex Luthor. Mas antes disso, a gente tem ali o confronto do Lex com a Lois. Inclusive, a Lois sendo uma das personagens mais corajosas, cara. Uma das personagens mais corajosas dessa série, porque ela peita o Lex Luthor de frente a frente, ela provoca ele, e ele tá prestes a matar ela. Porém, quem vem ao resgate? Superman. Não podem me parar! Não, mas ele pode. A cena da luta, ela é constituída de muita emoção e adrenalina. Já era um momento esperado. Você vai construindo a rivalidade desses dois personagens, inclusive da luta lá nas luzes de sol vermelho, até que chega esse auge. Você quer ver esses dois lutando juntos. E você tá com tanta raiva do Lex que você sente cada raiva, cada soco, cada pontada que o Superman dá nele. E no final, numa cena retirada dos quadrinhos, cara, de uma coisa linda, daquele soco em câmera lenta e toda a armadura do Lex Luthor se desfazendo, tá bom? É brilhante. É brilhante o jeito que eles montam essa cena aqui, muito bem feita. Apesar da fotografia não estar tão bonita quanto esperava lá na parte do sol vermelho, do sol amarelo, né? Aqui a fotografia muda muito e melhora muito, tá bom? Na luta no final com o Lex Luthor e o Superman. Afinal é a luta dos dois maiores adversários ali da DC, junto com o Batman e o Coringa. Com esse final, o Lex ele vai pra cadeia, galera. Não tem recurso que vá salvar Lex Luthor da cadeia após toda a verdade vir à tona e a reputação de Lois Lane voltar a ser boa mais uma vez, tá bom? E só para ele ser humilhado pelo Bruno Mannheim, que voltou no episódio 9, também agora no episódio 10, para ajudar a Lois e o Clark a colocarem o Lex atrás das grades. E também entender um pouquinho de como funciona o Lex e as suas ajudantes ali, Amanda McCoy, Sherry Campbell, e uma pena que não teve Eve Taximasker nessa série. Na cadeia, Lex Luthor percebe que seu ciclo recomeça. Aquele mesmo ciclo vicioso vai voltar a correr. Se ele tivesse quebrado esse ciclo quando sua filha pediu, nada disso teria acontecido. Então, após um ano da prisão e derrota de Lex Luthor, a gente tem o casamento de John Henry Irons e Lana Lang, lá naquele celeiro famoso da fazenda de Smallville. Todos aqueles personagens se reúnem mais uma vez. Personagens para dar o tchau, né? Então a gente tem o Kyle, tem a Chrissy, a gente tem a Sarah voltando. E esse começo do fim, ele para mim é maravilhoso, assim, a gente tem os finaizinhos ali, a reconciliação do Kyle com a Lana, né, eles ficando em paz um com o outro ali, o casamento da Lana e do John Henry, que é muito bonito, né, apesar de eu achar que esse romance foi desenvolvido muito às pressas, mas a gente tem para mim o final, a cereja do bolo, assim, desse semifinal ali, que é uma conversa entre o Clark e a Lois, mas na verdade que é uma conversa entre o Tyler Hoechlin e a Elizabeth Tulloch, os atores, né, em que eles conversam pelo que Superman e Lois Lane serão lembrados, né, qual é o legado disso, qual é o legado dessa série. Isso conversa muito sobre o que Superman e Lois é. Esse legado ele vai viver tanto dentro da série quanto fora da série, tá bom? Dentro da série vai viver tanto no Clark, mas nos meninos, no John Henry e na Natalie, que aparecem ali com trajes fielíssimos aos quadrinhos. E por falar em quadrinhos, tem até espaço para uma referenciazinha muito legal ali, que é o Bowser. Horace Bowser Canfield é um personagem da DC Comics que está presente e faz parte de uma equipe chamada Easy Company, uma unidade militar fictícia que é liderada pelo Sargento Rock lá na Segunda Guerra Mundial. Apareceu em algumas animações ali de Crise nas Infinitas Terras. O final ele se mantém muito bem organizado, tá bom? Então a gente não precisa se perder quando ele vai fechando alguns arcos. Inclusive o arco do Jordan e da Sarah, que apesar de se reconciliarem, não reatam o seu relacionamento e tá tudo bem. Se tem uma palavra que eu posso definir o final de Superman e Lois, é
clichê, mas eu vou falar isso não de um jeito pejorativo, mas sim de um jeito muito bom, cara. Porque ao final, depois desse 1 ano ali que a gente vai vendo o casamento da Lana e do John Henry, a gente vê também o decorrer da vida do Superman e da Lois Lane. O coração do Sam Lane permitiu que o Superman vivesse mais anos ali. A gente vê Lois Lane e Clark Kent envelhecendo. A gente vê um mundo, após a derrota de Lex Luthor, um mundo em que não se precisa mais do Superman. E como então o Superman vai ser Superman em um mundo que não precisa mais dele? Ele vai ter que procurar outros jeitos de ajudar o mundo. Então a gente vai vendo o que mais é a essência do Superman. É esperança, é ajudar os menos afortunados, é ajudar as pessoas, é ajudar o planeta, é conservação, é emitir esperança e bondade, é inspirar as pessoas a serem boas também, a ajudar, a fazer caridade. E a gente vê que todo o trabalho da Lois Lane e do Clark Kent nesses anos foi muito recompensador. Eles têm agora esses clichês ali, mas são clichês tão bonitos, são clichês tão bem feitos, tão bem colocados. A gente tá há tanto tempo vendo esses personagens, já passou tanta coisa com eles, tá bom? A gente já viu o câncer da Lois Lane, a gente já viu todo o drama da morte do Superman, que no final, esses clichês são libertadores, eles são afagadores de coração. Você quer que isso aconteça porque você quer um final feliz para esses personagens. Então, eles deixam de ser clichê, eles se tornam aquilo que seriam originalmente, a mesma sensação, a primeira sensação de ver um final daqueles. Os roteiristas, eles conhecem esses personagens com tanta maestria, com tanta dedicação e perfeição, que eles mostram pra gente o como eles também sabem encerrar arcos muito bem. Pois quando chega o final ali, quando a gente tem o Superman velhinho, a Lois Lane velhinha, Jordan e Jonathan já crescidos, inclusive o Jonathan é interpretado ali pelo David Giuntoli, que é marido da Elizabeth Tulloch, a atriz da Lois Lane, beleza? Que também fizeram Grimm juntos, uma das minhas séries preferidas, né? A gente vê como eles sabem fazer um final para esses personagens. O câncer de Lois volta. Após décadas e também após uma experiência lindíssima de mostrar como a idade dos anos é pacífica, é linda se vivida do jeito certo, se vivida com harmoniosidade, se vivida com paz. Então os últimos anos desse casal, do Clark e da Lois, foi em paz. Eles aproveitaram isso, um dia melhor que o outro, tá bom? Só que, infelizmente, o câncer voltou e Lois Lane morre desse câncer. Em um famoso final Titanic, Lois se vai, mostrando o inverso do começo dessa temporada. Nessa temporada, quem morre no começo era o Superman e Lois Lane fica sozinha. Mas no final, é Lois que morre do câncer e a Clark que acaba ficando sozinho. Mais uma vez a série mostra que essa história nunca foi só sobre o Superman, foi sobre Superman e Lois Lane. E na verdade foi em grande parte sobre Lois Lane, tá bom? Principalmente agora na sua ausência. Uma fala linda do Clark é que o mundo parecia menor já que ela não estava mais lá. Mesmo que ele tenha conseguido o Krypto para ajudar. Sim, pessoal, esse Superman tem um cachorro, ele chama ele de Krypto e é a coisa mais fofa do mundo. Pra quem não sabe, nos quadrinhos existe sim o Supercão, né, o Krypto, que é o cachorro kryptoniano com poderes ali do Superman, tá bom? Tem até na animação Super Pets, que é bem bacana assim, tá bom? Mas aqui ele é um cachorro normal só e o Clark só batizou ele de Krypto para, né, referenciar os quadrinhos e também para homenagear o seu planeta morto. Após 32 anos, o coração de Sam faz o que a mãe do Clark já tinha falado. Ele falha, ele morre. Clark Kent já deixa esse mundo. Ele está pronto ali para reencontrar a sua dama de vermelho. Inclusive, quando ela reaparece com esse vestido vermelho, é porque o vestido vermelho foi a primeira coisa que o Clark comprou para Lois Lane. Olha só que carinho que os caras têm com o próprio roteiro, cara. Isso é essencial pro final de uma série tão bonita quanto Superman e Lois. Então, no final, o Clark Kent ele acaba se despedindo ali desse mundo, e um belo clichê também, a alma saindo do corpo, uma coisa bem Titanic mesmo. Mas ele foi tão lindo, foi tão bem construído, que ele mostra para todos nós o que o Superman representa há 80 anos de existência. Esperança, bondade, perdão, principalmente. Isso vai sendo feito a cada estaçãozinha que ele vai se despedindo dos seus amigos, que ele se despede da versão mais nova dos seus filhos. Ele se despede de Lex Luthor, galera.
o perdoando após tantos erros. Isso é muito Superman. Isso é muito Superman, cara. É você admitir que o seu inimigo também pode ser uma alma que possa ser salva, cara. E esse momento é muito bonito. É muito bonito. Chega a ser arrepiante, cara. E no final ele encontra aquela que ele sempre quis, a Lois Lane. E no final eles ficam juntos, tá bom? No final, pós-vida ali. E temos ali o final de Superman e Lois com as nuvens se fechando e dizendo adeus. Cara, pra mim Superman e Lois, eu quero fazer um vídeo falando sobre a importância dessa série também, mas eu vou falar aqui rapidinho porque eu já me alonguei demais. Essa série pra mim ela foi importantíssima pra uma coisa principal. Ela foi importante pra várias outras, mas uma principal: recolocar Superman, aquele Superman que o Zack Snyder denegriu ali, vou falar denegriu, mas que ele distorceu na sua visão, de volta. O Superman esperançoso, o farol, entendeu? Da esperança. Pra mim, esse é o grande acerto de Superman e Lois. Eu fico muito triste que essa série tenha acabado, porque realmente passou tão rápido, como o próprio episódio fala, mas agora a gente tem que encerrar um ciclo para começar outro. Vem aí o Superman do James Gunn, né? E eu só tenho muito a agradecer Superman e Lois, cara. Que série maravilhosa, série que deu muitos views aqui pro canal. Muito obrigado a vocês que assistiram todas as nossas análises desde que começamos na 3ª temporada, uma temporada super complicada de assistir, graças ao câncer da Lois, que é muito, muito triste, uma história muito, muito triste. Eu agradeço muito a todos vocês que ficaram aqui. Agradeço Superman e Lois. Tyler Hoechlin, obrigado por ser o meu Superman. Obrigado por ser o Superman que me fez gostar do Superman. Hoje ele tá no meu top 10 ali de super-heróis. E é sobre isso. Ele faz a gente entender quem é esse personagem. Essa série foi tão importante para mostrar para as pessoas o que tá vindo por aí com o DCU nas mãos de James Gunn. Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram ou não. Ficou alguma dúvida? Não entendeu alguma dúvida que eu não solucionei aqui? Deixa aqui nos comentários. Muito obrigado por terem assistido até aqui e até a próxima, nerds. Fui!